Peraí. Deu. Boa tarde a todos. Então, hoje reunido o grupo do Palinde, eu preparei um texto breve, para a gente começar as nossas reflexões, então, sobre o andamento do trabalho, metodologicamente, da construção do nosso vocabulário temático digital sobre a pandemia do coronavírus. Então, eu passo a leitura do texto. Hoje, dia 9 de junho, justamente quando os trabalhos do Palinde em 2021 completaram 2 meses, já temos muita coisa pensada e muita coisa realizada. Para mim, essa fala se produz para significar no discurso nossas práticas. Elas vão muito além das atividades teóricas e metodológicas desenvolvidas, pois desde a interpelação primeira para trabalharmos juntos numa produção compartilhada até a construção de cada fase, representa para mim um resgate daquilo que acredito há muito tempo e que nem sempre consegui colocar em funcionamento. Nada, nem ninguém se faz sozinho. O sim dos doutores por mim forjados, com todas as dificuldades de uma orientadora inexperiente, ainda que dedicada, significa que sempre é possível voltar os olhos para aqueles que realmente interessam, para as questões que realmente valem a pena. O ingresso das pesquisadoras independentes, Maria Cleci, Marineiva, Caroline, representam para mim a importância das parcerias entre pessoas e entre instituições. Aos meus orientandos e aos aspirantes, só posso dizer que me constituem no dia a dia e que eu luto por eles. Afinal, quero que tenham um lugar social definido, sério e em pleno reconhecimento. Se puder formar aqui pesquisadores cada vez mais qualificados, minha trajetória terá valido a pena. Mas, se eu puder contribuir para formar pessoas melhores para o mundo, pessoas que não coloquem a ética de lado para alcançar benefícios próprios, aí sim, meu trabalho terá ido muito além dos portões da universidade, sejam eles portões virtuais ou presenciais. Por tudo isso que o nosso grupo se compromete com questões sociais no tempo presente. Trabalhamos com a linguagem e os seus efeitos em sociedade. Trabalhamos com e para o homem falando no mundo. Proponho aqui ampliar a noção de dicionário compartilhado, cunhado pela Camila Biasus, em sua tese de doutorado, para pensarmos no que será uma autoria compartilhada. Além do trabalho da Camila, quero mobilizar aqui também as reflexões de Kelly Guasso sobre coautoria em análise do discurso. Num espaço em que um autor não se sobreponha ao outro. Embora a linearidade do dizer nos exija uma ordem. Primeiro autor, segundo autor, ordem alfabética, ordem numérica, etc. Ela não pode ser qualquer uma, esta ordem dos autores. Bem como ela não pode determinar uma hierarquia de fato. Tal ordem, para mim, funcionaria como um efeito que responde a uma demanda. E, na maioria das vezes, essa é uma demanda institucional. A partilha do sensível de Rancière também nos inspira, sobretudo quando ele nos diz, abro aspas, denomino partilha do sensível o sistema de evidências. Perdão, vou recomeçar. Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis, que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Fecho aspas. Acredito, de fato, que para partilharmos de um sistema de evidências sensíveis, mas também sei alguma coisa mal. Acredito, de fato, que podemos partilhar de um sistema de evidências sensíveis, mas também sei que cada um de nós acessa uma parte desse sistema. Cada um de nós produz seu próprio recorte. Nesse movimento, partilhamos do mesmo e do diferente, e isso poderá ser a base para pensarmos em uma coautoria compartilhada de fato.
E Rancière acrescenta: uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Esse comum que nos une é uma só voz e pode ser traduzido pelo desejo de construção do vocabulário temático da pandemia. A fixidez, no meu entender, residirá na redação, na forma material que ele assumirá para produzir sentidos entre interlocutores. Já no tocante às partes exclusivas, estou pensando nas divisões que a metodologia exige. Não podemos dar conta de um todo. É exclusivo de cada núcleo temático, de cada dupla de trabalho, de cada pesquisa em sua especificidade. Nessa mesma direção de sentidos, proponho que tomemos o exclusivo também para definir o vocabulário como um todo, como um artefato de leitura, posto que ele não é compatível com alguma coisa ou com coisa alguma. Vamos tomar por base outros objetos simbólicos que dialogam com o que pode ser esse vocabulário. Mas precisamos ler já promovendo os deslocamentos de sentidos necessários a uma concepção diferenciada. Será um desafio também defini-lo em poucas palavras, sem cair no já dito. Rancière prossegue, nessa mesma página ainda, demonstrando o quanto a noção de partilha do sensível pode ser acolhedora para nós que vivemos em diferentes espaços, tempos e tipos de atividades, mas que desejamos estar juntos e construir algo do comum para a comunidade. Enfim, para o autor, essa repartição das partes e dos lugares, Rancière falando, né, se funda numa partilha de espaços, de tempos e de tipos de atividades, que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns em outros tomam parte dessa partilha. Fecho aspas. Desse livro aqui que eu estou falando, gente, para quem não conhece, é um livrinho pequeno, A Partilha do Sensível, né? Publicado pela editora 34. Dou sequência aqui, então. Temos que nos apropriar do que já existe para pensarmos o diferente e para entendermos que somos diferentes construindo um vocabulário. Mas eu me pergunto, diferentes em quê? Nosso vocabulário não é um dicionário. Ele não tem compromisso com o saber sobre a língua. Também não é um glossário, pois não se ocupa de glosar, explicar palavras no sentido de controlar sentidos, produzindo uma fixidez, ainda que ilusória. Nosso vocabulário também não é uma enciclopédia temática, porque não se propõe como aquela ferramenta que reúne um conjunto de conhecimentos humanos disponível sobre um tema. O nosso vocabulário é parcial e é dotado de provisoriedade. Então, pensando sobre o que o vocabulário não é, podemos também construir uma definição do que ele é. O processo histórico que constitui os vocabulários passa pela captura de palavras e expressões produzidas e reproduzidas na oralidade, e que ganham o estatuto de verbetes, porém nem sempre tem o compromisso da definição, tal como um dicionário integral de língua dada como imaginária, nos termos de Orlandi. Posto que muitas vezes os sentidos vão sendo construídos como sugestão de definição. Eu quero gravar isso com você, sugestão de definição. Isso não é um conceito meu, é de autores franceses, e eu vou avançar um pouquinho nesse sentido. É característico do vocabulário a abertura de mais espaço para o múltiplo, para a polissemia, para a metáfora.
posto que não deveria haver uma preocupação tão grande com o controle dos sentidos que uma palavra ou expressão possam produzir. Ao definir o verbete Vocabulários, Petri 2021, neste livro, que vai ser lançado em breve, que é o Almanaque de Fragmentos, Ecos do século XIX, onde eu trabalhei com o verbete Vocabulários, é um livro só de verbetes. Eu trabalhei com vocabulários pensando mais na questão do século XIX, início do século XX, né? Então, ao definir vocabulários, Petri salienta que esse espaço diferenciado para o múltiplo não isenta o vocabulário de suas relações com a ideologia, pois ela não deixa de funcionar, posto que ela produz esse efeito de descomprometimento, comprometendo cada verbete com os sentidos dados como sugestões, exemplificando onde e como podem produzir sentidos, sendo sempre suscetíveis à falha, à falta. Ainda que sugerir seja uma presença mais sutil do controle dos sentidos, esse gesto segue as mesmas regras definitórias, e o processo histórico nos conduz a perceber, e aí abro aspas para os autores franceses que eu estava falando, que são Dottoli e Boccuzzi, os limites da definição como um limite do próprio sentido. Fecho aspas. Nesse primeiro momento de reflexão, ainda bem provisório, que divido aqui com vocês, o vocabulário se realiza para mim como um espaço de divulgação científica que a análise do discurso proporciona. É pelas relações da análise do discurso com a história das ideias linguísticas que se constituem os modos de enunciar o que é científico para um público em geral. No meu entender, estamos fazendo o caminho de volta. Digo isso pensando em Pechet, quando ele nos ensina sobre a história das ciências, demonstrando com o exemplo da balança, que foi criada para ser uma técnica e só mais tarde passa a ser um instrumento que serve ao método científico e passa servindo até hoje, o nosso caminho é trilhar a volta. Temos a ciência, estamos elaborando uma metodologia e logo teremos uma ferramenta técnica que servirá a uma comunidade em geral. Esse movimento é muito interessante e eu, pessoalmente, nunca me imaginei trabalhando nisso, fazendo o caminho de volta do que Pechet mostrava. Mas o momento histórico exige, e não podemos nos omitir. Nosso vocabulário é organizado em ordem alfabética, ele é temático, pandemia do coronavírus é o seu tema. Ele é digital e ele vai trazer definições, sinônimos e antônimos e exemplos. Ele é destinado ao público em geral. Ele deverá ser popular, mas ele não é subjetivo. Muito embora haja muito de cada um de nós nele, tal característica faz dele um artefato de leitura coletivo, no qual a autoria é compartilhada. O que intervém em nosso trabalho de construção do vocabulário temático sobre a pandemia do coronavírus é a nossa filiação teórica, a análise de discurso e a história das ideias linguísticas. Não falamos de qualquer lugar. Ninguém fala de um lugar qualquer. Mas falar de uma posição sujeito em suas relações com uma dada teoria já faz desse dizer algo bem diferenciado. Por outro lado, não estamos falando da própria teoria, como se observa na Indici, por exemplo, né, Enciclopédia da Cidade, projeto coordenado pela Eni Orlandi, no LabEurb da Unicamp. Ou o que podemos visualizar nos vídeos da ENCIDIS, Enciclopédia Virtual do Discurso e Áreas Afins, projeto coordenado por Betânia Mariani, no LAS, na Universidade Federal Fluminense, de onde advém aquela publicação que eu enviei para vocês lerem. Ou ainda
como o glossário de termos do discurso, projeto coordenado pela Maria Cristina Leandro Ferreira, na URGS, a nossa conhecida KIT. José Horta Nunes, em 2012, nos diz sobre a Indici que a cidade é objeto simbólico, passível de gestos de interpretação. O que indica que estamos indo por um caminho profícuo, no sentido de que estamos nos propondo a trabalhar no espaço de produção das palavras. Elas nos dão acesso aos modos de simbolizar o que estamos vivendo com a pandemia. Há uma urgência em dizer da pandemia, sobre a pandemia, na pandemia, para além do saber dicionarizado. Precisamos pensar nesses sentidos em circulação e como estão produzindo sentidos. Precisamos adentrar os processos. É diferente de dizer dicionário, porque não há desejo de completude desta língua imaginária da qual o dicionário se apropria. Há uma observação do mundo à nossa volta. E essa observação se realiza no momento em que o discurso está acontecendo. Estamos olhando para os resultados desses projetos. Eu sugeri para vocês as leituras. E claro que nós vamos conhecê-los, vamos refletir sobre eles teoricamente, mas o nosso vocabulário tem suas especificidades e precisamos defini-las também. No meu entender, é em seu pleno desenvolvimento que vamos conseguir descrevê-lo, bem como as experiências nos ensinam que, ao final, é que teremos essa visada sobre o todo e poderemos, então, nos apropriar dele. Inclusive, finalizo essa apresentação propondo a vocês para a gente montar um primeiro seminário sobre o vocabulário para o início de 2022. Que tal? Uns 2 dias de discussão. Podemos ter alguma sessão aberta ao público em geral e depois debates internos. E dali já sairia uma publicação do Palinde sobre o vocabulário. Uma publicação plena em coautorias, em autorias compartilhadas, como vai ser o vocabulário como um todo. Isso já é um projeto para 2022. É isso.